Assim já deve estar. Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa atenção. Eu não sei se a apresentação, entretanto, estará... Muito bem, obrigado. Muito obrigado, mais uma vez. Bem, eu procuraria fazer uma pequena... Nós vamos partilhar, eu e o Dr. Raposo Subtil, vamos de alguma forma partilhar esta intervenção e, portanto, a minha tarefa nesta fase é um bocadinho de fazer uma espécie de prelúdio da intervenção do Dr. Raposo Subtil com algumas notas de enquadramento, enfim, que darão abertura depois às notas seguintes. O tema que nos foi proposto tem a ver com o interesse do mandatário do insolvente versus o interesse da massa insolvente. Naturalmente que aqui fica o ajustamento que, em bom rigor, é do interesse do insolvente que falamos e não do interesse do mandatário do insolvente que persegue os interesses do insolvente, daquele que o mandata e não os seus próprios interesses no pleito ou no processo de insolvência. Começaria com um pequeno enquadramento base, mas apesar de tudo interessante, porque estas matérias todas, embora tradicionalmente se tenham destacado umas das outras, aquilo que a experiência nos vai dizendo é que cada vez mais elas se entrecruzam e, portanto, se nós tivemos durante muitos anos uma coisa chamada PEC, que era um procedimento extrajudicial de conciliação, que poucas pessoas sabiam que existia, embora os presentes na sala seguramente conhecessem, e depois tivéssemos o processo de insolvência com as suas especificidades, mas com direi eu, uma presença no cotidiano dos tribunais e mesmo na vida dos profissionais muito menor do que aquela que têm hoje. Estas realidades viviam separadas. Hoje, fruto das reformas que resultaram do chamado programa Revitalizar, todas estas coisas se entrecruzam muito mais. O PEC desapareceu, passou a chamar CIREV, o CIREV, entretanto, já foi revisto, passámos a ter o PER e continuamos a ter o processo de insolvência com as finalidades que são conhecidas, uma delas a finalidade de recuperação também. E, portanto, julgámos que faria algum sentido duas ou três notas relativamente a cada um destes três instrumentos, à sua natureza e à eventual intervenção do mandatário, e sistematizando. Portanto, o CIREV é um concurso voluntário de criadores, só participam aqueles que pretendem participar, de acordo com algumas maiorias mínimas que são exigidas, e, portanto, tem uma natureza marcadamente extrajudicial, é conduzido no seio do IAPMEI, e a intervenção do advogado é, direi eu, tendencialmente voluntária. Eu digo tendencialmente, já vamos ver porquê. Porque a exceção, e esta não é, julgo eu, a última exceção, é a possibilidade de os acordos obtidos no âmbito do CIREV poderem ser utilizados ou para a apresentação de planos no âmbito do processo de insolvência, mas também, e fundamentalmente, e isto era qualquer coisa que já vinha do regime anterior, a possibilidade de eles serem usados para efeitos de suprimento judicial, a possibilidade de eles poderem ser utilizados para, no tribunal, se transformarem, mediante validação pela maioria necessária, se transformarem em verdadeiros planos de recuperação que poderiam ter sido negociados em PER, porventura poderiam ter sido negociados em insolvência, mas que são o resultado do suprimento judicial da vontade dos credores não aceitantes, depois de um CIREV ter sido bem sucedido e de acordo com determinadas regras. Já o PER, e eu quando digo que o PER tem uma natureza parajudicial, é naturalmente uma ideia conceptual só para criarmos aqui uma narrativa entre estes três instrumentos. Evidentemente que o PER corre também em tribunal, mas o papel do tribunal comparativamente com o processo de insolvência e ao CIREV nem se fala, é um papel, enfim, menor de fiscalização. O espaço maior é dado à negociação entre os credores, dos credores com o devedor e à própria participação, orientação e fiscalização do administrador judicial provisório, o IMPER, que tem este encargo e que aqui tem um papel central, como a Assembleia certamente conhece. A intervenção do advogado aqui tem, naturalmente, a relevância que resulta para correr um processo judicial ser necessária a assistência de um advogado, mas tem também, eu julgo que isto é importante tanto para o CIREV como para o PER, deixar-vos esta nota, tem também, julgo, uma outra importância. Ao longo de muito tempo, porventura por existirem menos planos de recuperação do que aqueles que existem hoje, porque também não existia PER, esta história dos planos de recuperação era muito mais uma matéria de domínio, digamos, dos gestores, dos economistas, do que dos advogados. Hoje em dia, aqueles que trabalham nestas áreas cotidianamente vão se apercebendo do conjunto de questões jurídicas muito relevantes que vão sendo discutidas nos tribunais relacionadas com a própria estrutura dos planos de recuperação. Ou seja, os planos de recuperação não têm só que ser viáveis,
do ponto de vista económico-financeiro, não têm só que obter uma determinada maioria de aprovação, têm também que obedecer um conjunto de critérios, de requisitos que resultam da lei e que permitirão que, em caso de conformidade, eles possam ser homologados nos termos gerais dos artigos 215 e 216. E, portanto, quer no CIREV, que pode ser objeto de suprimento e, por isso, também de apreciação e homologação no Tribunal, quer no PER, o papel dos advogados, não só como mandatário, mas também como consultor, como feitor, digamos, do plano, procurando que ele seja o mais conforme possível com as disposições que resultam do Código, é, direi eu, fundamental. Na insolvência, a natureza é judicial, stricto sensu, a intervenção do advogado é obrigatória, as relações jurídicas são elas muito mais controvertidas, suscetíveis de criar maior conflitualidade, sendo certo também que o advogado poderá intervir como coadjutor do administrador de insolvência. Referimos aos poderes do administrador de insolvência, que são de conhecimento de todos naturalmente. Nós temos como notas fundamentais a administração e disposição dos bens integrantes da massa insolvente, a resolução em benefício da massa, a apreensão dos bens do devedor, a liquidação do ativo e, com interesse para o tema em concreto e para aquilo que o Dr. Subdiretor nos dirá, naturalmente, a nomeação de mandatários forenses, técnicos e outros auxiliares. Bem, de acordo com o artigo 81, com a declaração de insolvência e no que respeita à transferência dos poderes de administração e disposição, o administrador de insolvência assume a representação do devedor para todos os efeitos de caráter patrimonial. Não se estende naturalmente àquilo que é a intervenção do devedor no âmbito do próprio processo de insolvência. Eu abri aqui uma pequena chaveta, apenas para dizer que quando o meu colega David Sequeira Diniz há pouco começou a narrar o seu filme, eu ia ficando com a impressão de que conhecia o filme e que nos tínhamos cruzado na mesma sala, ou pelo menos conhecia um dos filmes. E aquilo que eu queria dizer, naturalmente, tem pouca relevância, discutirmos em sede de, direi eu, Tribunal Plenário, as razões que, neste ou naquele caso, fomos naturalmente esgrimindo em primeira instância e em sede de recurso. Eu acho que a questão que ele traz é extraordinariamente relevante, interessante, acho que não é nada pacífica, acho que independentemente daquilo que são as posições que fomos assumindo e do vencimento de causa aqui e acolá de um ou do outro, a questão não é nada pacífica e é de uma enorme relevância. Eu queria apenas dizer que no que respeita, e para, digamos, contribuir para a discussão, que no que respeita aos efeitos definitivamente patrimoniais da entrada num PER, deixar-vos apenas as minhas dúvidas de que os eventuais efeitos patrimoniais que possam ter a ver com a reestruturação do passivo, com as moratórias, com os perdões, com tudo isso, não advêm do início do processo de revitalização, advirão de um plano de recuperação que possa vir a ser aprovado pelos credores e, portanto, direi eu que no que respeita a este requisito em particular, há aqui uma base de discussão interessante. O administrador de insolvência, regressando ao tema, digamos, que aqui nos traz, tem poderes no que respeita à escolha dos técnicos e auxiliares, e, portanto, o administrador pode escolher, segundo o seu critério, técnicos, auxiliares e mandatários, sem que, no entanto, possa exercer o patrocínio judiciário, naturalmente com a necessidade de obtenção de parecer prévio da Comissão de Credores e, caso não exista, do Tribunal. Eu passaria, para não me alongar mais, a palavra desde já ao Dr. Raposo Subdiretor para que pudesse prosseguir com a sua apresentação e deixava-vos com estas notas. Muito obrigado. E queria dar aqui um contributo num tema que julgo que é relevante. O doutor, talvez, em função do sinal que eu fiz, passou a dois slides que depois serão distribuídos, que têm a ver com a periodicidade dos mandatos da escola de governo, então, nomeadamente os artigos 110 e 112. E a regra, para falar um pouco, sei que o tempo está muito limitado, eu não gosto muito de pôr a ninguém, dizia eu que a regra é que os mandatos caducam e as prorrogações também caducam. Como também foi fácil concluir da exposição anterior, todas as partes em juízo estão representadas, menos obrigatoriamente a massa insolvente. Porque a representação da massa insolvente só é representada, e estamos a tratar de mandatários forenses, só é representada por mandatários forenses na medida e quando o promotor dessa iniciativa processual, instrução, aqui em juízo, não do processo, o processo primeiro processual, como foi dito pelo Procurador,
administrador de insolvência, é exclusivo do administrador de insolvência. Ou estava só bem, não estava? Estava? Não. Bom, estava então a dizer que, porque a voz já está a escassear. Bom, estava a dizer que a iniciativa de introduzir a ação em juízo é do administrador de insolvência, a legitimidade é exclusiva, mas depois depende, dado que não pode exercer o patrocínio forense, ainda que seja advogado, depende de quê? Depende de parecer prévio e concordância da Comissão de Credores. E o que nos leva a situarmos no artigo 55, diz isso mesmo, que diz, sem prejuízo dos casos de recurso obrigatório ao patrocínio judiciário, o administrador de insolvência exerce pessoalmente. E ao exercer pessoalmente, afasta aqui algumas limitações que a lei dos atos próprios dos advogados estabelece para o comum dos profissionais, que não pode exercer atos próprios da advocacia. O administrador de insolvência, dada a legitimidade que aqui é dada do exercício pessoal de uma função no interesse de terceiros, pode fazer nomeadamente contratos, pode patrocinar alguns atos que são tipicamente atos exclusivos dos advogados, mas já não pode, porque é excluído, não pode fazer o patrocínio obrigatório, ainda que tenha a qualidade pessoal de ser também advogado. Num segundo momento, o que é que nós temos sobre esta matéria? Temos que a lei também esclarece que no que se refere aos poderes para desistir, confessar ou transigir, depende de concordância da Comissão de Credores. Então nós temos o quê? Temos que o administrador tem a competência exclusiva para a ação, como diz, em alguns casos, exclusivamente se há direito à ação ou não. Depois tem que pedir autorização, embora possa escolher o mandatário, tem que pedir autorização, concordância à Comissão de Credores. E, num segundo momento, se quiser desistir, transigir ou fazer algum acordo da pendência do processo, também carece de autorização da Comissão de Credores. Diz mais que o administrador, também já foi referido pelo Dr. Paulo Valério, que o administrador pode, para além de subestabelecer em administrador, nas condições que todos conhecem, pode também escolher técnicos auxiliares, se entender, sempre com a concordância. Já pode ter trabalhadores para efeitos da liquidação e para efeitos da continuação da exploração, esses sim, trabalhadores contratados, sem concordância e necessidade prévia da Comissão de Credores. O que quer dizer que também poderia ter um advogado como contratado, desde que seja para efeitos da liquidação ou para continuação da exploração. Exemplo comum. Para continuar a exploração é preciso continuar com ações judiciais, é preciso ter ali, numa situação desse tipo, é duvidoso, dado que está em causa o patrocínio, mas se for só ao nível da consultoria jurídica, penso que sim, como trabalhador. Como prestador de serviços, já não, como prestador de serviços, como auxiliar, como técnico, terá sempre que ter a concordância da Comissão de Credores. Nós continuamos, mas não estamos a ver ali nada, eu pedi ao Paulo se me podia ir ali passando, não sei onde é que deixou essa... Está a passar? Pronto, ótimo. Dizia eu que, continuando, nós temos aqui uma síntese, que é a intervenção do advogado pode ser estabelecida em dois patamares. Primeiro, o advogado como auxiliar do administrador, no âmbito do processo, isto é, como técnico e assessor, consultor jurídico, e o advogado como mandatário da massa, insolvente, isto é, como mandatário procurador, mandatário forense. Na primeira situação, como auxiliar ou como trabalhador, nas condições que anteriormente vi, e peço desculpa, não podemos aprofundar, e na segunda situação, naturalmente, por escolha exclusiva do administrador, mas dependente da autorização da Comissão de Credores. Entretanto, tinha aqui um caso, que é o modelo espanhol, para nós podermos tratar um bocadinho. Vou só passar alguns slides, porque muitos conhecem. O modelo espanhol, para além das competências vastas que dá e funções ao administrador, à Comissão que constitui a administração concursal, também estabelece a sua composição. E na sua composição, ele é um resumo, na sua composição, nós temos o gestor do processo, o leiloeiro, o mediador e o jurista. Aparece um compacto. A multidisciplinaridade em Espanha é efetiva no conjunto daquilo que é necessário, das funções que são necessárias para o exercício, para a eficácia, para o resultado de um processo de insolvência. Depois poderíamos ainda adiantar mais algumas coisas, mas eu quero concluir com uma provocação. E a provocação é esta. Se nós estamos perante um processo, quer ele venha do CIREF, depois se aproxime da Secretaria Judicial, ou se quiserem do Gabinete do Juiz, porque ele está na Secretaria, no PER, ou esteja já do lado lá, também com a participação do juiz, onde nós não encontramos um advogado, e aqui o advogado, notem que não estou a fazer nenhum confronto entre o advogado e o administrador de insolvência, porque muitos administradores, ainda alguns administradores que continuam a ser advogados, não é essa a questão, mas nós não encontramos um advogado quando está em causa a representação da massa insolvente. Nós só encontramos o advogado quando existe o prejuízo, no sentido algum alerta, algum fogo, alguma
enfim, a ação contra a massa ou contra o próprio administrador ou contra os atos que ele próprio praticou, e aí sim o administrador vê-se na obrigação de nomear advogado, e vê-se também na contingência, de porventura, de não ter o advogado que quer, nem nas condições que quer, porque a Comissão de Credores não lhe dá, digamos assim, aí a guarida para aquilo que ele tem que fazer, e para a proteção dos seus próprios interesses, aqui interesses mesmo dele profissionais, e naturalmente os interesses presentes e sempre importantes e únicos devem ser considerados como os interesses de todos os credores nesses processos, nós não encontramos o advogado. Qual é a solução? Não é o modelo espanhol, eu só coloquei ali o modelo espanhol, porque senão isso parecia uma heresia, o que eu vinha aqui a tentar dizer. Não, é só para saberem que existe alguns ali ao lado, uma solução diferente daquela que nós temos. Até existem razões para a solução que nós temos, que não dá tempo daqui de desenvolver. Mas o que eu gostaria de transmitir é que não faz sentido que um processo judicial, com a densidade, com a conflitualidade jurídica, com a conflitualidade que é um processo de insolvência, não ter à partida um advogado. É um erro, e é um erro em vários segmentos. Desde logo, um erro porque introduz uma contingência no administrador de insolvência, que é ele ter a escolha, no critério jurídico, da conflitualidade necessária ou não, e não ter o apetrechamento que só a lei dá aos advogados para fazer essa escolha. Exemplo, o Sr. Procurador referiu as ações societárias. Será que o administrador de insolvência pode ser julgado, entre aspas, responsabilizado, porque podendo ter ali, à vista, a possibilidade de prosseguir com uma ação, interesses em benefício da massa, contra sócios ou administradores, e não o fez, e alguém vem concluir que a probabilidade de sucesso era realmente relevante, significativa, muito, muito top. E pode-se dizer, tinha ele o direito de escolher, mas ele poderia perguntar a alguém, tem a obrigação de ter um adjunto advogado a que ele pede, diga lá se é ou não é, e mesmo que diga, que relevância tem, porque ele, quanto muito, pode subestabelecer em administrador nomeado. Ele não pode subestabelecer, nem delegar, nem utilizar nenhum dos meios que o seu escritório pode dar. É um erro pensar que pode, porque não pode. Não pode nos termos da lei, não é só isso, e não pode, não deve. Porque se o fizer, também está a degradar a sua qualidade de gerente, de responsável e de timoneiro do processo. E aqui usei termos de soluções jurídicos, só para que os administradores não comecem já a dizer ele está ali a falhar num ou outro conceito jurídico. Assim não se falha, timoneiro é bom, gerente é também ótimo e tal, nessas coisas. Enfim, por isso, o que nós temos aqui, e para concluir, é o seguinte, temos que encontrar um modelo, e temos que encontrar um modelo que respeite dois patamares a este nível. Primeiro, a lei reservou, no processo de insolvência, o patrocínio judiciário para os advogados. Retirou aos administradores de insolvência. A lei não deu as diretrizes, as indicações de quando é que o advogado devia surgir, não como consultor jurídico, mas como mandatário devia surgir no processo. Porque os mandatários forenses não surgem quando a ação está interposta. Os mandatários forenses surgem precisamente para se ponderar se a ação pode ser interposta. E por isso o mandatário tem que entrar antes. E quando é que deve de entrar? Deve de entrar após, naturalmente, parecer da Comissão de Credores, mas após a avaliação seguida da Assembleia, do relatório que é apresentado, da avaliação da densidade jurídica, da complexidade que o processo pode ter. Todos os processos têm complexidade, ou porque têm processo em curso, ou porque, porventura, se pretende que se caminhe para atos de resolução em benefício da massa, ou para a insolvência qualificada, ou o que seja, ou pelo estabelecimento, ou pelos estabelecimentos, pela sua complexidade e aquilo que encerram, se pressupõe que haja ali intervenção jurídica, a função jurídica, que é isto que viemos aqui tratar, que está remetida ao administrador de insolvência, deve ser, naquele momento, destacada e colocada em mandato no advogado. Naturalmente, um advogado escolhido de acordo com o critério do administrador e, naturalmente, pago, representando a massa solvente de critérios transparentes e que ficam com, enfim, a aprovação e o parecer da Comissão de Credores. Eu acho que desta maneira nós ultrapassaríamos o problema, que é o problema de alguns conflitos de interesses que surgem entre advogados, entre representação de advogados. Deixaríamos de ter o problema que é, entrou agora o advogado para servir os interesses da OAB, porque o advogado entrava no início para todos os atos do processo, as competências do advogado seriam competências amplas para todas as intervenções do processo, seria o advogado responsável por todas as necessidades, por todas as faltas de cuidado, que porventura, no plano jurídico e da promoção processual não tivesse iniciativa, ou seja, se o advogado não dissesse ao administrador, olha que me parece que há aqui fundamentos, factos, para interpor uma ação contra os administradores de facto, e se ele não o fizesse, a responsabilidade dele e não do administrador de insolvência, na medida que ele passava a ter um papel próprio
que lhe está reservado por lei, mas que é preciso ser, digamos assim, implementado pelo Ministério da Insolvência, que é precisamente acautelar os interesses de todos os credores e da massa insolvente, mas no plano das intervenções judiciais, e desta maneira não seguíamos o modelo espanhol, mas estaríamos aqui mais próximos daquilo que julgo eu, que era o equilíbrio nas posições que todos nós pretendemos e os resultados que nós pretendemos para o processo de insolvência. Obrigado a todos.